Olá, vou comentar agora o artigo 70 a partir do inciso 20, né? A gente já comentou do inciso 1 até o inciso 19, vamos dar continuidade. Veja bem, lembrando que o artigo 70, né, ele lista competências do presidente do Tribunal de Justiça, que é um desembargador eleito para cumprir um mandato de 2 anos, né, que não pode ser reconduzido, tá? Beleza, então vamos para o inciso 20. Veja bem, compete ao presidente determinar o início do processo de restauração de autos perdidos na Secretaria do Tribunal de Justiça. Então, aqui é bem simples. Se um processo está tramitando no âmbito do Tribunal de Justiça e ele se encontrar na Secretaria do Tribunal de Justiça e porventura esse processo vier a desaparecer, sumir do mapa, ele deverá ser procurado e, se caso ninguém encontrar, aí será aberto um procedimento chamado restauração dos autos para tentar restaurar aquele processo o máximo possível, né? Ok? E essa restauração será iniciada por determinação do presidente do tribunal, simples assim, ok? Tá. Então vamos para o inciso 21. Competência do presidente, justificar as faltas de comparecimento dos magistrados. Então, se um juiz, por exemplo, ele fica doente e ele pega um atestado de um médico dizendo que ele ficou doente, assim, que ele tem que ficar de repouso, assim, por 5 dias, assim, esse magistrado terá que submeter esse laudo para o presidente do tribunal e então o presidente do tribunal abonará a falta cometida por aquele juiz, né? A ausência dele será desconsiderada, não terá nenhum desconto no salário, não terá nenhum prejuízo funcional. Beleza? Ou seja, essa ausência será considerada como se em exercício estivesse, como se o juiz tivesse vindo trabalhar e realmente tivesse trabalhado. Não haverá nenhum prejuízo, ok? Porque faltas justificadas, elas são faltas que desconsideram qualquer tipo de prejuízo financeiro ou funcional para o juiz, ok? Tranquilo, essa parte é bem tranquila. Vamos para o inciso 22, veja bem, ó. Compete ao presidente do tribunal impor penas disciplinares. Então, o que significa isso? Vamos imaginar que o magistrado cometa alguma irregularidade. Quem é que vai aplicar a suspensão? Quem é que vai aplicar a censura? Quem é que vai aplicar a pena de demissão? Quem é que vai aplicar a pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais? Quem é que vai aplicar a pena de pôr o juiz em disponibilidade? Quem é que vai aplicar essas penas? O presidente do Tribunal de Justiça, ok? Beleza? Lembrando aqui, doutores, que quando o presidente do Tribunal de Justiça aplica a sanção de, por exemplo, demissão do juiz, é cabível um recurso administrativo que será enviado para o Tribunal Pleno, que a gente aprendeu que o Tribunal Pleno tem competência para julgar os recursos das decisões do presidente do tribunal contra as decisões do presidente do tribunal, quando essa decisão impor a demissão para o magistrado. A gente já aprendeu isso, tranquilo, a gente está fazendo isso apenas a concatenação das ideias, tá? Bom, então o presidente do tribunal é a autoridade que tem competência para aplicar a pena administrativa contra um juiz ou contra um servidor também, beleza? Então lembre-se dessa competência do presidente, é uma das principais aqui que poderá ser cobrada em uma prova aí por uma banca examinadora, beleza? Tranquilo, vamos para o inciso 23, doutores. Ó, compete ao presidente do tribunal mandar contar tempo de serviço e acréscimos constitucionais. O que significa isso aqui? Isso aqui é o seguinte, imagine que um servidor ele tenha trabalhado lá em qualquer empresa. Ele trabalhou 5 anos em uma empresa particular, né? Aí depois ele trabalhou mais 5 anos
trabalhou mais 5 anos aí, na Secretaria Municipal, em uma Secretaria Municipal. Ele trabalhou 10 anos, 5 anos em uma empresa particular, 5 anos em uma 5 anos em uma secretaria municipal, beleza? Aí, de repente, ele resolveu estudar para concurso e começou a estudar para concurso, passou no concurso do tribunal e começou a trabalhar no tribunal. Beleza. Quando ele for se aposentar, ele poderá contar o tempo, os 10 anos que ele trabalhou na iniciativa privada e na Secretaria Municipal? Sim, ele poderá contar. Aí ele vai ter que fazer um pedido no tribunal, falando, olha, trabalhei 5 anos nessa empresa privada aqui, carteira assinada e tudo mais, trabalhei mais 5 anos na Secretaria Municipal da cidade tal, e comecei a trabalhar no tribunal a partir do dia tal. Eu quero que seja contado os 10 anos anteriores, os 10 anos em que eu não trabalhei no tribunal, mas que eu trabalhei e contribuí para a Previdência Social. E aí, o presidente do tribunal vai analisar o caso e, se tiver tudo ok, o presidente do tribunal vai dizer que defere, o presidente vai fazer um ato falando, defiro a contagem do tempo de serviço, do tempo de contribuição do fulano, tal, dos 5 anos tais, dos 5 anos tais. Pronto, é isso que o presidente tem essa competência, ele que é a autoridade competente para mandar contar o tempo de serviço de outros órgãos. Ou então vamos imaginar que o presidente analisa aquele caso, verifica todos os requisitos e verifica que, na verdade, não estão presentes todos os requisitos, não é o caso de contar o tempo de serviço, ou verifica que aquele tempo de serviço já foi contado para outros fins, e aí o presidente do tribunal olha e fala, olha, nesse caso eu vou negar a contagem do tempo de serviço, vou indeferir a contagem do tempo de serviço. É possível? Sim, é possível, plenamente possível, ok? É mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funciona esse inciso 23, ok? Beleza? Tranquilo. Então agora vamos aprender um pouco sobre o inciso 24. Compete ao presidente do tribunal nomear, exonerar, demitir, aposentar e lotar os funcionários da justiça, bem como enquadrá-los e reclassificá-los nos termos da legislação vigente. Aqui é bem como, tá? Aqui está escrito bem como. Nomear, exonerar, demitir, aposentar e lotar os funcionários da justiça. O que significa isso aí? Significa o seguinte, quando um cidadão faz um concurso para ser analista do tribunal, assistente do tribunal, e passa, vamos supor, tem 10 vagas, passou em primeiro. Aí o tribunal nomeia, exerce, realiza o ato de nomeação, né, convocando aquele cidadão para tomar posse no cargo, trazendo todos os documentos necessários para ele se habilitar ao exercício daquele cargo. Enfim, então vamos imaginar um exemplo concreto. Vamos imaginar que João fez o concurso do tribunal e aí o João... Não, vamos imaginar o meu caso. No meu caso, eu consegui obter êxito na aprovação do concurso do tribunal, fiz a prova, consegui uma classificação aí dentro das vagas, e aí o tribunal me nomeou. Ele publicou no diário um ato chamado ato de nomeação. Aí vai estar lá meu nome e tudo mais. E aí ele me deu um prazo, de acordo com a lei, para eu me dirigir à administração do tribunal e entregar a documentação, né? Os meus documentos pessoais, laudos médicos e etc. Aí quem é que tem a competência de me nomear? Quem é que tem a competência de nomear? Quem é que tem a competência de nomear é o presidente do tribunal. Eu lembro que na época era o presidente desembargador Ari Moutinho da Costa, que é um desembargador que ainda está na ativa. Ele era o presidente na época, 2012. Foi ele que me nomeou. Então, a competência, ele me nomeou não porque ele quis, não porque ele... Tipo assim, não porque foi o ego dele, não. Ele me nomeou porque o inciso 24 da Lei Complementar número 17 de 1997, no artigo 70 dessa lei, no inciso 24, existe uma obrigação, uma competência atribuída ao presidente, na qualidade de presidente,
nomear as pessoas que passarem no concurso. E ele estava simplesmente cumprindo o seu dever. Ok? Beleza. Aí ele me nomeou, então a competência dele é nomear. Agora, se eu tivesse praticado algum ato irregular, cometido alguma irregularidade grave, aí quem é que teria competência para me demitir, aplicar uma demissão, a pena de demissão? Seria o presidente do tribunal. Perceba que, aqui em cima, o presidente tem a competência para aplicar qualquer sanção, qualquer penalidade para o servidor. E aqui embaixo, o inciso reforça dizendo que a penalidade de demissão também pode ser aplicada pelo presidente. Se você ler o inciso 22, já basta para você entender que a penalidade de demissão deve ser aplicada pelo presidente. Quando você lê o inciso 24, você reforça a ideia, né? É como se fosse uma repetição. A pena de demissão é aplicada, sim, pelo presidente, tá? Bom, agora esse ato aqui de exonerar é um pouco diferente da pena de demissão. Perceba só, preste atenção. Quando acontece a exoneração ou quando acontece a demissão, o servidor ele será dispensado das suas funções. Ele não mais trabalhará no tribunal. Tá? Um exemplo. Ok. Não mais trabalhará para o Poder Judiciário do Amazonas. Até aí tudo bem. Na verdade, ele não mais trabalha, não mais exercerá o cargo. Então vamos supor no meu caso, eu passei no concurso e aí comecei a trabalhar. Tá, beleza. Se eu for exonerado, eu não vou mais exercer esse cargo que eu estaria exercendo. Ok? Então imagine o caso do João. Um exemplo. João passou no concurso de assistente judiciário. Começou a trabalhar no cargo de assistente judiciário, começou a exercer o cargo de assistente judiciário. Aí João foi exonerado. João não mais vai exercer o cargo de assistente judiciário, mas ele pode exercer um outro cargo. Por exemplo, se ele tivesse passado para analista, ele ia começar a trabalhar como analista e ia deixar de trabalhar como assistente. Então ele foi exonerado do cargo de assistente, saiu do cargo de assistente e foi nomeado para o cargo de analista. Aí ele vai começar a trabalhar no cargo de analista. Então perceba que ele foi exonerado, mas mesmo assim continuou trabalhando no Poder Judiciário. Então temos que tomar bastante cuidado. Tá? Agora, a demissão não. A demissão, se ele foi exonerado do cargo, ele não vai poder ocupar outro cargo por tantos períodos de tempo. A gente vai aprender depois. Perceba que a demissão ela tem um caráter mais grave. Né? Na verdade, a demissão é uma pena. A exoneração não é uma pena. Tá? Então, por exemplo, o servidor, vamos supor que o servidor ele passe no concurso de assistente, o João passou no concurso de assistente, aí de repente está trabalhando, já tem 2 anos trabalhando nesse cargo, aí ele passa no concurso de analista e ele é nomeado para ser analista. Como ele não pode acumular os 2 cargos, ele chega para o presidente e fala, presidente, eu quero me exonerar, eu estou pedindo a minha exoneração. Aí o presidente vai lá e exonera ele a pedido. Não é uma pena, isso não é uma pena, é simplesmente um ato administrativo que não tem caráter de pena. Tá? O servidor não cometeu nenhuma irregularidade, ele simplesmente está pedindo para sair para ele ocupar um outro cargo. Não existe penalidade aí. Então lembre-se, qual a diferença entre demissão e exoneração? A diferença de maior destaque é que a exoneração não é uma pena, não é uma penalidade, enquanto que a demissão sim, ela é uma penalidade, ela é uma pena, ela é uma sanção administrativa, tá? E a outra diferença de maior significância é que a exoneração não impede que o servidor exerça um outro cargo público, enquanto que a demissão impede que o servidor exerça um outro cargo público por um período de tempo, tá? Enquanto não acabar aquele tempo, ele não vai poder exercer outro cargo público, beleza? Enfim, então, espero que você entenda o que é nomear, exonerar e demitir. O que é aposentar e lotar? Bom, aposentar todo mundo já sabe, o servidor completou os requisitos de tempo de serviço, idade, etc, pede aposentadoria, o presidente vai lá, aposenta. Então, a autoridade competente para aposentar é o presidente. Lembre-se, pelo amor de Deus, a gente aprendeu, quando um juiz ou quando um desembargador pede a aposentadoria,
qual é a autoridade competente para aposentar esse magistrado? Lembre-se, magistrado é tanto juiz como desembargador. Quem é a autoridade? Tribunal Pleno. A gente já aprendeu isso. Agora, quando um servidor, um assistente, um auxiliar ou um analista judiciário pede a aposentadoria, é o Tribunal Pleno que vai aposentar? Não, é o presidente. Ok? Tomemos cuidado com isso, então. Ó, o presidente tem competência para aposentar o funcionário da justiça, mas o presidente não tem competência para aposentar um magistrado. Simples assim. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Agora vamos para esse verbo aqui, lotar. O que significa lotar funcionário? Significa o seguinte: João fez o concurso, João foi nomeado, João tomou posse, João está empossado no cargo e João começou a trabalhar. Quando João começar a trabalhar para o tribunal, João concursado, o tribunal vai ter que colocar João em algum setor. O tribunal tem vários setores. Vai ter que colocar João em algum setor. Vai colocar na primeira vara, na segunda, na quarta? Qual é o setor que o João vai trabalhar? Aí o tribunal decide, falou, o João vai trabalhar na segunda vara civil, ou então na segunda vara criminal. Quando o tribunal decide onde o servidor vai trabalhar, o tribunal está praticando um ato administrativo cuja nomenclatura é lotação. Então perceba que quando o tribunal lota um servidor, o tribunal está indicando para o servidor qual é o setor que o servidor deverá se apresentar para poder trabalhar naquele setor de forma permanente. Ok? Então, lembre-se, lotar é uma competência do presidente do tribunal. Simples assim, tá? Aí vem aqui o final. Enquadrar os servidores e reclassificar os servidores nos termos da legislação. Enquadrar o servidor seria... enquadrar o servidor, por exemplo, quando o servidor entra começa a trabalhar no cargo, ele começa a progredir na carreira. Então, cada progressão na carreira é um enquadramento funcional que o presidente faz. Então, quando o servidor sai de um nível e vai para um outro nível, é o presidente que vai enquadrá-lo no novo nível. E assim vai sucessivamente ao longo de toda a carreira do cargo no Poder Judiciário. Tá? Então, o cargo de assistente judiciário tem uma carreira com vários níveis. O cargo de analista judiciário também tem uma carreira com vários níveis. Tá? Quem é que vai fazer o enquadramento em cada nível é o presidente do tribunal. Reclassificar os servidores normalmente é quando se muda algo na carreira e tem que ser feita uma reclassificação em cada um dos níveis. Quem tem essa competência aí também é o presidente. Tá? Bom, então tranquilo, né? O inciso 24 é bem tranquilo mesmo. Vamos agora para uma pequena pausa, vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco eu volto com mais e mais comentários, tá? Até logo, já eu estou de volta.